E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Tempos de Encontro. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a verdade, mas de um outro ponto de vista. Um ponto de vista diferente daquele que a gente vê, por exemplo, na pergunta de Pilatos. Pilatos perguntou para Jesus: "O que é a verdade?" Esse ponto de vista é abstrato, como se a verdade fosse uma ideia. O que é? Não, não. O ponto de vista que eu vou compartilhar com vocês é uma perspectiva concreta, mais próxima da realidade. Não é o que é a verdade, mas como eu posso beber a verdade, como eu posso me apoiar na verdade. Tem esse duplo aspecto, um aspecto sólido, de apoio, de rocha, e um aspecto líquido da verdade, como uma bebida, uma água que a gente bebe, né? Usando essas parábolas. Vamos começar pela parte sólida, a rocha da verdade. É o seguinte, quero trazer para vocês uma parábola do Talmud. Ela diz assim, ela parte do Salmo 85. O Salmo 85, no verso 11, diz assim: "A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz, elas se tocaram." A maioria das traduções traduz assim: "A justiça e a paz se beijaram", como se fosse um toque afetivo. E é possível interpretar assim e traduzir assim. Mas também é possível traduzir de um modo diferente, dizendo: "A justiça e a paz se colidiram. A misericórdia e a verdade brigaram." E é isso que a parábola diz. Ela diz assim: na criação, os anjos racharam em grupos opostos. Alguns queriam que o ser humano fosse criado e outros não. A misericórdia disse: "Deixe-o ser criado, pois ele será misericordioso." A verdade disse: "Não, não o deixe ser criado, pois ele será falso." A justiça disse: "Deixe o ser humano ser criado, pois ele fará atos justos." Já a paz disse: "Não o deixe ser criado, pois ele será briguento." Então teve esse conflito. E o que o Criador fez? Ele pegou a verdade e enterrou. É isso que diz na parábola, no Talmud. E eu entendo dessa maneira, que Deus ocultou a verdade. A verdade é o Messias, Jesus. Deus ocultou a verdade até fazê-la encarnar na plenitude do tempo. E quando chegou o tempo, quando o tempo estava maduro, Jesus, o Messias, veio para quê? Para acordar as sementes. Jesus veio para nos despertar. Vocês já ouviram sobre isso? Sobre acordar as sementes? Tem gente que coloca as sementes de molho e elas acordam. E é isso que Jesus faz. As águas da verdade são as águas do Messias. O Messias nos ensina a garimpar os princípios eternos. Jesus nos ensina a garimpar as rochas. Então vocês estão vendo a parte sólida e líquida. E eu vou explicar melhor isso agora. Parte sólida e líquida. O solo firme, ele é a verdade. Podemos colocar dessa forma. Mas por outro lado, a água são as águas da verdade. Que é as águas da revelação. Que é um fluxo sobre a nossa vida. Vamos pensar no exemplo de Abraão, para ilustrar melhor. Abraão, ele foi fiel a Deus. E o que é a fidelidade? A fidelidade é firmeza. Esse é o sentido em hebraico. A palavra emuná significa firmeza, estabilidade, constância. Abraão ficou firme nas palavras, nas promessas de Deus. A palavra verdade, em hebraico, também significa estabilidade, firmeza. Fidelidade é emuná e verdade é emet. Tanto emuná como emet vêm da mesma raiz. E a vida de Abraão ilustra isso, porque ele foi fiel, ele se firmou, né? Essa é a fidelidade, ele se firmou
num solo firme. Vocês percebem o casamento? Entre o solo da verdade e a estaca da fidelidade, né? A fidelidade é como uma estaca que precisa ser enterrada num solo firme. O solo firme é a rocha. São as palavras vivas de Jesus. São os princípios de vida de Jesus. São os princípios que trazem vigor, que nos trazem saúde espiritual, nos trazem vitalidade. São as águas da verdade. São os princípios de Jesus. A mensagem da montanha, né, que o pessoal chama de Sermão do Monte, ali Jesus apresenta águas da verdade, uma série de princípios para nós bebermos e termos vida eterna, vida em abundância. São águas que nos dão vida e são rochas. Vocês percebem? A verdade tem esse duplo aspecto. A gente bebe a verdade, bebe o que Jesus revela. E ao mesmo tempo a gente se apoia, são princípios, são rochas. E para terminar eu quero destacar essa parte de a gente se firmar num solo firme. Porque para você enterrar uma estaca num solo firme, precisa de força. E precisa ser uma estaca dura, de ferro. Se você tentar enterrar um guarda-chuva num solo firme, num solo de concreto, é impossível, vai quebrar o guarda-chuva. Um material fraco, você precisa de uma estaca. Né? Não é assim que constroem os prédios, bate estaca. E a gente pode também pensar num exemplo de um martelo, martelando uma estaca na hora que você vai montar uma tenda. É assim, precisa ser um material forte. A nossa fidelidade, a nossa fé, ela precisa ser firme como uma estaca. Ela precisa ser firme, ela precisa se agarrar, como Abraão se agarrou nas palavras do Criador, nas promessas do Criador. Apesar das circunstâncias, apesar das pressões, apesar dos problemas. É isso que Abraão fez. Então, a gente precisa ter ouvidos abertos para ouvir as orientações da voz do Espírito, para saber os lugares, os terrenos, quais princípios que a gente precisa se agarrar, quais as palavras que Deus está falando para a gente. E por outro lado, a gente precisa usar as forças que a graça de Jesus nos dá. Porque a graça, ela é empoderadora. A graça de Jesus nos dá forças. Mas a questão é, nós vamos usar essas forças para enterrar fundo as estacas? Para ficar firme nas coisas que Jesus falou para nós? Ficar firme nas coisas que o Espírito Santo disse para nós? A gente tem que se agarrar nas coisas que Deus nos mandou fazer. A gente tem que se agarrar nas coisas que Deus nos mandou ser, né? Ser fiéis, ser santos. Então, amigos, pensem nisso, nesse duplo caráter da verdade. As águas da verdade, a rocha da verdade.